A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, nós estamos num estudo chamado Deus está no controle, né? E eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 46, vamos lá. Salmos 46, a partir do verso 10. Salmos 46, 10, que diz assim, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está comprovando e profetizando que ele será exaltado, mas antes você fica calmo que ele vai ser exaltado. Calma, amém? Bom, meus irmãos, nós estamos aqui falando sobre José, né? Estamos falando da queda que José estava sofrendo, uma queda atrás da outra, né? Ontem nós falamos que ele foi lançado na cova, em Gênesis 37, 24, e nós falamos também que ele foi vendido para os ismaelitas, em Gênesis 37, 27. Depois ele foi vendido para Potifar, em Gênesis 39, 1. Isso aqui foi a queda de José, certo? Nós entendemos essa parte aqui, né? Agora, a queda dele ainda tinha mais duas coisas para acontecer, olha só, né? Em Gênesis 39, 14, olha o que está escrito, ó. Chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Olha só. Quem está falando aqui nesse versículo que eu acabei de ler é a mulher de Potifar, porque ela queria José, ela queria até ter alguma coisa com José, mas José não quis, José fugiu dela, né? José procurou sair de perto dela, mas não adiantou. Veja só o que aconteceu aqui, ó. Vou ler para você no verso 10, ó. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, quer dizer, ele nem ligava para ela, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Ele saiu sem a roupa, mas ele saiu sem fazer nada. Só que nessa situação aqui, ela acusou ele para o seu marido. E o seu marido tendo que tomar alguma atitude, em Gênesis 39, 20, aconteceu o quê? E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere. Ele foi preso no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Porém, verso 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Quer dizer, agora começa uma situação interessante. Primeiro, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. Você já foi acusado de uma coisa que você não fez? Quem te justifica é Deus. Deus acabou de me passar um fax. Eu amo quando Deus me passa um fax. Vamos falando aqui enquanto eu procuro aqui o que Deus me passou. Quem te justifica é Deus. Olha, as pessoas vão te acusar. As pessoas vão falar, sabe? As pessoas vão dizer coisas sobre você. Elas vão te acusar mesmo, caluniar você. Você só tem que tomar cuidado, porque às vezes muitas pessoas vão ficar falando coisas e você acaba entrando na palavra deles. Muitas das vezes a gente, sabe, cai no calor da pessoa, cai no assunto da pessoa e a gente acaba pecando, né? Olha o que está escrito em Romanos 8:33. Olha o que está em Romanos 8:33, né? Por que José venceu essa peleja? Porque quem justifica ele é Deus. Ó, Romanos 8:33 diz assim, ó. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tá vendo? Romanos 8:33. Quer dizer que as pessoas queriam acusar ele, mas não conseguiram. Porque quem justificava ele? Deus. Então, lá em Gênesis 39:14, a mulher acusou ele, mas ele estava tranquilo, ele não fez nada de errado. Mesmo assim, foi para a cadeia. Só que dentro da cadeia, Deus deu graça para ele. E ele se tornou chefe dos carcereiros, meus irmãos. Aí agora
vamos começar a vitória, né? Ele foi jogado numa cova, vendido para os ismaelitas, vendido para Potifar, acusado pela mulher de Potifar e preso dentro de uma cadeia. José não sabia, mas ele era alguém dos planos de Deus. Só faltava esperar as coisas concretizar. Agora acontece a grande história, né? Virou o chefe dos presos, Gênesis 39, 22. E o carcereiro mor, o carcereiro-chefe, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que lhe se fazia ali. Então agora José começa a ser exaltado. Mas na cadeia, pastor Alex, é melhor assim, não é verdade? E se ele não fosse exaltado lá? Agora Deus dá graça a ele, e o carcereiro mor, o carcereiro-chefe, coloca José como o chefão dos presos, né? Todos agora têm que obedecer a ele. Agora ele é chefe lá dentro. É uma pequena exaltação. Você tem que aprender a se contentar com um pouco, porque aí no muito Deus vai te colocar. Para de reclamar quando Deus te coloca numa posição e você fala, poxa, esperava mais de Deus. Achava que Deus ia me dar isso, achava que Deus ia fazer isso. Para de reclamar. Você tem que se contentar com o que Deus pode fazer por você. Estão entendendo? Você aí, mulher, se contenta com o que Deus te deu. Ei, varão, se contenta com o que Deus te deu, tá? Para de reclamar. Se contenta com um pouco, que no muito Deus te colocará. Vamos lá? Aí acontece a segunda exaltação, porque ele caiu na cova, caiu na mão dos ismaelitas, caiu na mão de Potifar, na mulher de Potifar e na mão dos presos. Agora ele é exaltado na cadeia, e agora José vai ser exaltado mais ainda, em Gênesis 41, verso 33. Olha só, portanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Esse versículo que eu li agora é porque dentro da prisão ele revelou, através do nosso Senhor Deus, dois sonhos, o do copeiro e o do padeiro. Estão entendendo? Aí aconteceu assim, depois que ele interpretou os dois sonhos, né, o copeiro e o padeiro, aí aconteceu que um morreu e o outro foi e falou para Faraó. E Faraó um dia teve um sonho. Quando o Faraó teve um sonho, ele disse assim, será que não tem ninguém que pode interpretar o meu sonho? Aí aconteceu que um deles lembrou. E aí ele falou assim, olha Senhor, eu tenho um homem lá na cadeia que ele interpretou meus sonhos, ele pode interpretar os seus também. E aí aconteceu que, levado José para a presença de Faraó, ele foi e interpretou o sonho. Assim que ele interpretou o sonho, ele disse assim que haveria uma grande fome na terra. Lembra do começo desse estudo, quando eu falei da fome? Ele disse que haveria uma grande fome na terra, mas haveria 7 anos de seca e 7 anos de fartura. E aí ele precisaria, o próprio José disse para Faraó, no capítulo 33, no versículo 33, assim, ó. Portanto, Faraó, se proveja, quer dizer, arrume um varão, um jovem, entendido e sábio, e ponha ele para tomar conta dessa particularidade. Parecia que ele estava apontando para ele mesmo. Porque no verso 35, olha só, e ajuntem toda a comida, o próprio José falando, e ajuntem toda a comida desde os bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades e guardem. Agora veja o verso 36. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome. Quer dizer, viria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? Que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este? Em quem haja o Espírito de Deus? Agora o Faraó escolhe o próprio José para dominar toda aquela situação. Ele foi exaltado para os presos, agora ele está sendo exaltado. E se tornou governador, meus irmãos. Agora José se tornou governador desta terra, né? E agora José virando governador, ele controla, ele domina toda essa área. Veja Gênesis 41, 40, né? Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha o poder que José recebeu.
Ele foi exaltado na cadeia, exaltado na frente de Faraó e agora se tornou governador do Egito. Lembram do comecinho que eu disse que Deus precisava de um lá na frente? Então, agora chegou o momento. É agora que é a hora, né? E aí, meus irmãos, a fome chega em Canaã. Gênesis 42, versos 5 e 6. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham de lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. Eles não reconheceram que eram José. E aí, o que você faria? Me diz, o que você faria? Eu vou terminar o último versículo amanhã, para você ter uma noção do que José fez. Amém? Vou deixar esse gostinho de quero mais, sim. Eu vou deixar esse gostinho de quero mais amanhã. Pode ficar bravo, mas é só amanhã você vai receber esse gostinho de quero mais. Amém?